Deu certo aí? Beleza. Tiago Almeida Balazon. Tiago, então o professor já colocou para gravar, aí depois você vai fazer a transcrição disso, tá? Aproveitar que você tá aí. E eu coloquei, disponibilizei para vocês um modelo de transcrição. E aí você vai pegar esse modelo. Você já conseguiu baixar o modelo de transcrição, Tiago? Você fala aqueles papel que você mandou lá preencher? É um arquivo modelo Word, que ele é dividido em 3 etapas. Você vai colocar o título da tua apresentação, né? Controle químico da cultura do coco da Bahia. E aí depois você vai fazer a transcrição de tudo. Vai fazer a transcrição e digitar nela. Eu não estou conseguindo, eu não vou projetar agora. Depois, no final, quem tiver dúvida, quiser que eu projete. Os aspectos positivos, o item 2, aspectos positivos e negativos da apresentação. E item 3, item 2, aspectos positivos. Item 3, aspectos negativos. Item 4, perspectivas para a apresentação. O que você faria para poder melhorar? Isso é o que você vai fazer. Então, você é o primeiro, então não esquecer de pegar essa transcrição. Eu vou pegar o vídeo e vou deixar disponibilizar no YouTube, depois você faz a transcrição dele. E aí, existe uma ficha de avaliação. Depois que você terminar, Thiago, tem uma ficha com 10 itens, em que cada um vai fazer a avaliação do teu seminário, vai colocar o nome, e vai mandar isso para você, e você vai recolher isso, e pegar um arquivo do Excel, e colocar o nome de todo mundo que avaliou você. No caso aqui, são 19 pessoas que estão na sala, né? O Bruno, o Daniele, o Denilson. Então, a atividade de vocês é avaliarem com relação aos quesitos que eu já mostrei para vocês. Distribuição em forma, fluência. Número 3, controle do ambiente. Número 4, comportamento profissional, sucesso em ganhar interesse da audiência. Número 6, uso do tempo e distribuição de 10 a 15 minutos, né? Para introdução, desenvolvimento e conclusão. Qualidade dos recursos audiovisuais, qualidade da apresentação oral, qualidade da discussão, desenvolvimento e conclusões, e nota geral da apresentação, tá? Então, todos vocês, essas vão ser a nota de participação. Não tem, infelizmente, não tem como a participação, o indivíduo tem que estar aqui nesse horário, no horário da aula, para poder fazer. Perdeu, vai ficar sem essa nota. E aí, na próxima, ajusta o seu horário, o seu cronograma para poder estar participando e assistir as palestras dos seus colegas, tá? Lembrando que existe, depois no final da aula, vocês me cobrem de fazer a chamada, que também existe a nota de participação de quem está nas atividades presenciais, tá bom? Então tem a nota de transcrição, nota de participação, 3, a nota do professor, que eu vou colocar, e 4 qual que é a outra atividade? E aí vai ser as notas dos estudantes, de todos, né? Então, se a Marcela assistir todas as apresentações que tiverem, ela vai ter a nota de participação de 10, né? Nota 10, né? Então, tudo vai ser proporcional ao número de seminários que ela participar. Tá bom? Boa tarde, boa tarde. Vamos começar então, Thiago, pode mandar bala. Certo. Boa tarde, meu nome é Tiago Almeida Balazon, e eu vou falar hoje sobre o controle químico das doenças do coco da Bahia, né? Cocos no sítio. Introdução. A ordem do coco da Bahia é Palmares, família Aracaceae, gênero cocos, subfamília Cocoideae. O coco ele teve origem no Sudeste Asiático, é uma palmeira de clima tropical. As palmeiras possuem uma expressiva importância, devido à diversidade de produtos que delas podem ser obtidos, né? Principalmente os relacionados aos frutos e sementes. Tradicionalmente, ela é cultivada no Nordeste. O coqueiro
sendo considerado uma das culturas de maior importância socioeconômica, né, para as regiões litorâneas, devido à fácil adaptação a essas condições ambientais e por produzir continuamente. A Indonésia, Filipinas e Índia, principais produtores mundiais, detêm 72,6% da área e 72,8% da produção mundial. O Brasil perdeu uma posição, encontrando-se agora em quinta colocação, com apenas 1,7% da área cultivada e 3,8% da produção mundial. Entretanto, possui a mais elevada produtividade comparada com a daqueles 3 principais produtores. A produção brasileira de coco da Bahia foi de 2,3 mil toneladas em 2018. O coqueiro ele foi introduzido no Brasil através da Bahia, né, recebendo assim a denominação de coco da Bahia. E ele expandiu inicialmente pelo litoral nordestino, onde se encontram os principais produtores nacionais: Bahia, Sergipe e Ceará. Destina-se da produção do coco, coco seco in natura, coco ralado, leite de coco, óleo de coco e água de coco. Aqui nessa tabela temos o aumento da produção mundial no período de 2010 a 2017. Se deu por uma proporção muito maior pela elevação da produtividade do que pela expansão das áreas. Visto que houve decréscimo dos seus rendimentos, com destaque para Filipinas, que em 2014 teve vários coqueirais devastados por um tufão, acarretando a queda da produção e a produtividade nas áreas atingidas, né? Aqui nessa tabela, atualmente a área brasileira é de 215,7 mil hectares, com produção de 1.562.000 de frutos. Nos últimos anos, a produção brasileira vinha se mantendo em torno de 1.900.000 de frutos, vindo a cair a partir de 2015, principalmente em função do déficit hídrico ocasionado pelas frequentes secas ocorridas na região Nordeste. Entre aqui 2016 e 2017, a queda de produção foi de 11,6%, perda equivalente a 205 milhões de frutos. Tudo isso pode ser visto aqui na tabela. Agora eu começo a falar aqui sobre o controle químico das doenças, né? Foram encontrados 41 produtos registrados, 11 doenças no total, sendo 9 fungos e 2 nematóides. Bactérias não foi encontrado nenhum. Aqui, as principais doenças do coco da Bahia, né? Que são a lixa pequena, queima das folhas, mancha púrpura e manchas foliares. Aí na imagem tem um exemplo de estroma de lixa pequena, como vocês podem ver. Aqui as doenças registradas no cultivo do coco da Bahia, né? As 11 que eu falei. Mancha púrpura, anel vermelho, podridão negra. Tem 3 tipos de manchas foliares: nematóide espiralado, queima das folhas, lixa pequena, morte súbita e lixa grande. E aqui agora são as doenças e o controle delas, né? O agente causal e o produto comercial que é usado para controlar essa doença. Aqui na mancha púrpura a gente tem 6 produtos registrados: Origem, Dificur, Orquestra, Prisma Plus, Score e Vona 250. A maioria deles são à base de difenoconazol, né, triazóis. Aqui tem o anel vermelho. A doença de anel vermelho ela não tem produto registrado. Aqui temos as outras doenças. Podridão negra também não tem produto registrado. Aqui as manchas foliares são 2 tipos. Tem 3 tipos, na verdade, né? Essas duas aqui, a maioria delas são tratadas com orquestra. O nematóide espiralado também não tem produto registrado para essa doença. E a queima das folhas
que são o Corigem, Difcur, Prisma Plus, Score, Tecto e o Vono 250. A lixa pequena, a morte súbita e a lixa grande também não foram encontrados produtos registrados para essas doenças. Agora eu vou citar aqui as 3 principais doenças da cultura, né? A lixa pequena é uma doença típica do Brasil. Ela é encontrada atualmente em quase todas as regiões onde se cultiva o coqueiro. A doença mais importante da cultura no Pernambuco, Pará e Bahia. Os sintomas dela: pequenos pontos negros, como você pode ver na imagem, ocorrem nos folíolos, ráqueis e frutos do coqueiro, apresentam um halo amarelo que circunda essas lesões, que evoluem para uma necrose. À medida que a doença progride, as folhas inferiores ficam amarelas e secas. A morte das folhas inferiores e a diminuição de área fotossintética causa abortamento e falta de sustentação do fruto. Pode vir a abortar os frutos. Aqui tem uma foto que pode mostrar aí os sinais da doença. É a lixa pequena. Não existe produtos registrados no agrofit para essa doença, como eu falei anteriormente. Vários trabalhos de pesquisa já foram realizados para o controle químico desse patógeno, mas a utilização dessa técnica em grandes culturas é considerada inviável, devido ao tamanho que está as plantas quando ocorre essa doença. Aqui temos a queima das folhas. Os sintomas da doença ocorrem em qualquer fase do coqueiro, tanto jovem quanto já adulto. As folhas, os sintomas são observados inicialmente nas folhas inferiores, na forma de necrose. Nos folíolos, notam-se manchas de coloração marrom clara e avermelhada. Quando o fungo alcança a raque, a doença passa a ter característica sistêmica. Nos frutos, os cachos quebram-se e caem prematuramente antes da maturação dos frutos. Então, essa doença, nos frutos, antes que eles fiquem maduros, elas já causam abortamento dos frutos. Eles caem prematuramente. E temos aqui o controle, né? O controle da queima das folhas é controlado com corigem, que é a base de difenoconazol. Ele é um produto sistêmico, né? Aqui a época de aplicação: iniciar as aplicações logo ao aparecimento dos primeiros sintomas e replicar a cada 14 dias. O TEC, que é a base de tiabendazol, também é sistêmico e também é quase igual ao modo de aplicação do Curige. É iniciado logo após o aparecimento dos primeiros sintomas e replicar a cada 14 dias. E no máximo pode realizar 4 aplicações. Aqui tem um print aqui da bula do TEC e do Curige, para vocês verem. Aqui é a doença da mancha púrpura. O sintoma típico da doença. O sintoma típico da doença são manchas foliares, marrom rodeadas por um halo amarelo. Nas folhas, a doença começa pelas folhas baixeiras, apresentando-se como manchas pequenas, marrom acinzentadas no centro e rodeadas por um aro amarelo, como pode ver na imagem. Com a evolução da doença, as lesões coalescem. Aqui o controle da doença da mancha púrpura. É o Difcur 250 EC, é um produto sistêmico também. A época de aplicação é realizar no máximo 4 aplicações durante a safra da cultura. Iniciar as aplicações logo após o aparecimento dos primeiros sintomas também e voltar a aplicar a cada 14 dias. Também temos o Orquestra, que também é um produto sistêmico. Então, vai iniciar as aplicações também logo que vinha aparecer o sintoma da doença, ou também esse pode ser aplicado preventivamente. Repetir, caso se necessário, intervalo de 7 a 14 dias, dependendo da evolução da doença, não ultrapassando o máximo também de 4 aplicações por ciclo.
respeitando o intervalo de segurança. Aqui também tem um print aí do Difficur e do Orquestra. Então, aqui a conclusão. Foram encontradas, como eu já falei, no total de 11 doenças registradas. 6 doenças não possuem registro de produtos. Foram encontrados 41 produtos registrados para o controle dessas doenças. Aqui temos aqui os grupos químicos, né, de todos os produtos que foram encontrados. 2 são seletivos. 6 deles são produtos sistêmicos. 6 são de contato. E aqui são os compostos com modo de ação desconhecidos. Aqui a literatura consultada. Então é isso. Obrigado a todos. Não estou te escutando. O microfone está mutado, Milton. Ah, agora eu escutei. Tá bom. Obrigado, Tiago, pela apresentação. Tiago, algumas coisas que eu vi pouco erro de português, né? Eu só vejo uma coisa que é muito comum de vocês, às vezes, ocuparem, por exemplo, na parte de sintomatologia, algumas coisas você poderia colocar na foto e olhar na foto. Teve uma hora que você falou da mancha púrpura, que ela, na foto ela já está mostrando que ela tem um halo clorótico. Você mostrar só sintoma, mostrar a foto do sintoma e descrever, dar mais detalhe, ocupar mais o espaço do slide. Algumas áreas, no início, né, quando você falou de introdução da área de produção, de repente colocar isso, fazendo um esquema com caixas e fluxogramas, que você possa falar sobre a área, produção e produtividade, mas de maneira, são umas questões só genéricas, mas, de modo geral, a tua apresentação foi muito boa, foi interessante, assim, informativa, boa no sentido de ser informativa. Era mais isso, mais sobre a sua apresentação com relação a isso. Outra coisa, eu não vi uma tabela, a tabela que mostrasse os 41 produtos listados, não sei se passou da minha, desapercebido, mas que você colocasse as doenças e exatamente os 41 produtos comerciais que são registrados para a cultura do coco lá no Agrofit, que é um pouco do que está sendo definido. E aí algumas coisas que me chamaram a atenção quando que você me apresentou, que acho que é importante eu salientar para você e para todas as pessoas que estão na sala. Quando você falou de importância, também me veio a história hoje em dia se discute muito a questão de energia, né, de você queimar e utilizar o que você toma água de coco e você tem lá o fruto, né, você pode utilizá-lo para queima ou para outras finalidades também, que você falou de algumas das finalidades principais da cultura do coco, e eu acrescentaria a questão do uso como energia. Outra coisa que me chamou a atenção, veja que, com relação a grãos, geralmente o índice de produtividade, isso é importante, vocês são agrônomos, né? É importante vocês verem, o agrônomo trabalha com produção vegetal. A produção vegetal, ela pode ser mensurada por vários elementos, que a gente chama elementos agronômicos, ou morfoagronômicos. E o clássico que a gente vê, por exemplo, para a soja, é quilos por hectare. Então, vocês comecem a reparar isso e comparar, à medida que cada colega de vocês apresentarem, o índice que mostra o quanto que essa cultura, ou a média que essa cultura está tendo. No caso do coco, me chamou a atenção, ele tinha lá um valor médio no Brasil de 2017, não lembro, de 5.300, 5.200 frutos por hectare, né? Então, é uma medida um pouquinho diferente. Então, eu faço um convite para vocês também pensarem também com a gente nunca sabe com que a gente vai trabalhar no futuro, vocês, como agrônomos, qual o estado que vocês vão estar trabalhando, e lembrarem o que critérios vocês podem destrinchar durante o processo produtivo, ou no final, ou durante a condução da lavoura, para poder definir a implementação de uma adubação,
de um fungicida, de um inseticida, de um insumo qualquer que você vai colocar na sua lavoura e como avaliar o acréscimo disso em um critério de produção. E aqui, no caso do coco, é algo, né, no trabalho com a cultura do coco, mas me chamou a atenção, número de frutos por hectare, né, como um elemento que indicaria a produtividade do coco. Você não precisa ser especialista, mas você pode até mesmo imaginar, ou até mesmo olhando a literatura, sempre para ver os critérios que você possa utilizar. Eu trabalhar com seringueira, qual é o critério de avaliação da produtividade da seringueira, do coco, do cacau, do feijão, do trigo? É fácil, né? Dessas culturas que vocês estão acostumados. Mas imaginem para outras culturas. Chama atenção para isso. Quando se fala da cultura do coco, é extremamente importante falar, não pode, tem que bater um martelo em cima do anel vermelho do coqueiro. Ele é considerado uma doença muito importante, e ela tem, durante o seu ciclo, uma conexão com o inseto vetor. Ele tem um curculinídeo, que é uma broca que entra dentro do tronco do coqueiro. E, esse mesmo problema, você sabe que no hemisfério norte existe o centro de origem do Pinus. E lá, esse mesmo nematóide, aqui no Brasil, aqui na região tropical, é o chamado de Bursapelencus cocófilos, que também tem um inseto que coloca dentro do tronco e provoca o sintoma do anel vermelho. Como que eu sei o sintoma do anel vermelho? A planta é igual a banana, né? Você vai ver o topo da planta do coqueiro amarelado, seco, né? Inicialmente amarelado, e depois a planta vai murchar, vai morrer. Em pinos, esse mesmo nematóide, só que é Bursapelencus xilófilos. Xilófilos vem da história de xiloteca, né, de madeira. Você também tem um inseto lá no hemisfério norte que dizima, que ele insere, Vitória, daqui a pouco você fala, Vitória, que vai inserir o nematóide dentro do tronco e que vai ter uma epidemiologia muito parecida. Então, o mesmo nematóide, ele é um problema, uma espécie, é um problema nas regiões tropicais, de plantios de coqueiro, e o mesmo nematóide, ele é um problema em regiões de clima temperado, só que em pinos. Pode falar, Vitória. Não sou eu não, professor. É eu, Milton, Thiago. Thiago, fala. Thiago. Eu tô indo pro serviço agora, eu vou só sair aqui do notebook para mim entrar pelo celular, para me enviá-lo pelo celular, tudo bem? Tá bom. Certo? É isso. Então, Bursapelencus, que é uma doença muito importante, e geralmente, como que você sabe que um coqueiro, você viu um coqueiro secar? É um dos sintomas, e para você ter certeza, você vai passar a motosserra, vai cortar, né, colmo, né, o caule estipe, o caule do coqueiro, e aí você vai ver um anel vermelho no meio, que é característica desse nematóide, tá? E aí, pegando ainda essa doença, essa e muitas outras doenças vai seguir esse mesmo padrão. Quando o Thiago pegou e apresentou e falou sobre que não tinha fungicida, por que não existe fungicida para controlar a eumentosporiose, ou até mesmo o que ele falou, ceratocicis, que é uma outra doença que afeta o caule? Por que não existe um fungicida? Mas partindo do pressuposto que um fungicida é sistêmico, a molécula vai circular na planta inteira, por que ele não consegue matar esse nematóide, um fungicida sistêmico, ou matar o ceratocicis? Alguém sabe me dizer? Né? Porque é nematóide, mas ceratocicis é um fungo, e aí? Por que não mata o fungo? Porque, na verdade, Giovanni, o termo é fungicida, mas ele é muito amplo, sabe? Se você for pegar uma azoxystrobina, que é para controle da ferrugem, ela pode também ter efeito sobre bactéria, pode ter efeito sobre nematóide, de causar a morte também, tá? Então, não necessariamente é essa questão muito fixa de ser fungicida só matar fungo. Não. Até seres humanos, né? Se eu tomar um copo de azoxystrobina, eu vou morrer, tá? O que eu quero dizer é que, normalmente, quando você estuda lá a tecnologia de aplicação, a gente está falando de alvo. Se você tiver um revólver e tem um cara que quer
te fazer mal. E você vai, né, você tem que atingir o alvo, né? O alvo, no nosso caso, aqui na nossa metáfora, seria o patógeno. Então, a molécula tem que agir sobre o alvo. Então, a melhor eficiência de atuação de uma molécula sobre o alvo, tanto de fungicidas que circulam na planta, quanto de fungicidas que ficam parados sobre a superfície da folha, é dentro desse sistema folha e filoplano. Então, os fungicidas atuam muito bem sobre folhas e sobre a superfície. Os fungicidas de contato residuais atuam, né, como um mecanismo de proteção e os sistêmicos como um mecanismo curativo. A questão de um fungicida, mas professor, existe um fungicida sistêmico, ele poderia caminhar para dentro do caule e proteger, mas só que isso não acontece. Você fazendo um tratamento de uma muda de sementes, indo pela raiz, ou, né, o fungicida vindo da raiz para a parte aérea, protegendo o caule, ou o fungicida vindo da parte aérea para o caule, né, circulando num outro circuito, não tem eficácia, não tem controle. Então, para essas doenças, a gente vai repetir isso. Para essas doenças que afetam caule, que afetam raízes, sempre você vai ser um grande problema com relação ao uso de fungicidas. Então, por isso que não tem um registro, porque ninguém provou uma eficácia de uma molécula. Talvez vocês, no futuro, né, vocês como futuros profissionais, como cientistas, futuros cientistas, vocês encontrem uma forma, um mecanismo de ação em que a molécula circule, que ela realmente isso acontece, ela atue, e você, aí no momento que você mostra a eficácia, você encontra um registro. Aí você vai registrar. Não tem registro dessa molécula, porque você não vai conseguir uma eficácia. Tá bom? Então é por isso que vocês não encontram registro para ceratocists, nem para o anel vermelho do coqueiro. Né? Normalmente, os produtos que vocês veem químicos para nematóides, eles são na cova, eles são de amplo espectro de ação, mata o nematóide, mata até nematóides que são benéficos ou outros organismos que são benéficos no solo. Eles esterilizam tudo que tem ali presente. Tá? Uma coisa que me chamou a atenção também na apresentação do Tiago é que existem, quando a gente fala de eumintosporioses, existem 4 gêneros de fungos que causam eumintosporiose. Ele pegou um gênero, o gênero Eumintosporium é um gênero que não existe mais. No passado existia. Lá no Agrofit, provavelmente está usando um termo antigo. Mas hoje existem 4 gêneros que provocam sintomas em plantas, que no coqueiro são as manchas que ele mostrou para vocês. Então, vocês têm bipolares, tem Exeruilum, Dreschlera e Curvularia. Ele falou, acho que de Curvularia, bipolares e Exeruilum, uma coisa assim. Então, existem 3 doenças com 3 espécies diferentes, mas a doença é a mesma, né? Se chama mancha parda, ou tem outros nomes, mas tudo pertence ao grupo das eumintosporioses. Lembrando que as monocotiledôneas são muito afetadas por eumintosporioses, tá? Então, dentro de um sistema atual, vocês têm, na verdade, tudo é eumintosporiose, só que são gêneros diferentes que afetam essas culturas, que é importante que vocês fiquem atentos, porque isso eu vou colocar até nas questões de múltipla escolha para vocês entenderem, tá? 4 gêneros que causam eumintosporiose. O gênero eumintospóreo não existe mais, os gêneros que são válidos o que era eumintosporium no passado, o gênero do fungo, hoje se transformou em 4 gêneros, que é Curvularia, bipolares, Dreschlera e Exeruilum. Então, bipolares, vou colocar aqui. Então, eumintosporiose. Então, ela tem bipolares, que é o gênero mais comum. Isso vai se repetir quando a gente falar de outras gramíneas. Exeruilum. Dreschlera e Curvularia. Esses são os 4 gêneros de fungos que causam a doença chamada eumintosporiose e é uma mancha foliar do coqueiro bastante importante. Tá? E para a gente poder finalizar, ele falou da lixa pequena, né? Filácora. Toda vez que se falar
lixa. É um fungo que causa uma crosta. Então, fungos, em plantas do cerrado, é muito comum, plantas nativas, vocês encontrarem essa crosta negra, uma casca negra de tecido fúngico. Por isso que o nome da doença é chamada de lixa pequena, porque são duas torrentiela, né? Filácula torrentiela, e tem uma outra espécie. Então, lixa grossa e lixa pequena. Então, é esse aspecto que vocês vão encontrar no coqueiro, que também é uma doença muito comum, aqui na escola sempre aparece. Procurem essas doenças no coqueiro, por exemplo, e verifiquem se vocês encontram algo parecido, até mesmo para vocês poderem fixar, né, pelo menos uma doença, duas doenças que sejam importantes para as culturas. Tá? E aí, sobre as moléculas químicas, é importante vocês entendam, né, que algumas, ele deu um exemplo de um produto, de um caso, né, que ele falou, do difenoconazol. Então, terminação ol pertence ao grupo químico dos triazóis. Então, era uma molécula que a gente chama de um fungicida composto de uma única molécula. Geralmente, as culturas que têm poucos registros de fungicidas, eles têm essa questão de ter uma molécula única. As culturas em que você sabe que fungicida é uma estratégia de controle muito atrelada à questão do retorno econômico. Você só aplica fungicida se essa aplicação de fungicida fornecer um retorno econômico para o produtor que produz aquela cultura. Então, não adianta você aplicar para manter blindado a cultura do coqueiro, mas se isso não repercutir em número de frutos por hectare, aquilo que vocês falaram lá, os índices econômicos. Se não repercutir em produção do coqueiro. Ela está muito relacionada a isso. E lembre que existe um custo de aplicação, existe um custo da molécula, e além das questões sociais, ambientais, da aplicação de uma molécula química. Então, vocês como agrônomos, sempre a forma de pensar na tomada de decisão está em saber reconhecer elementos morfo-agronômicos para mensurar isso dentro de uma lavoura, incluindo esses insumos, e depois vendo que isso provoca 1, 2, 3% de incremento da produtividade, né? Então, você aplica fungicida ou qualquer implemento para que ele forneça um acréscimo, uma elevação da produção. Então, esse é o pensamento que deve se ter do ponto de vista empresarial, do ponto de vista considerando a agricultura como um agronegócio. Então, não é para comprar por que, né? Então, existe uma série de pormenores atrelados a esse processo de tomada de decisão e a inclusão de um sistema de manejo químico de moléculas, né, de controle de doenças numa propriedade. E aí, o segundo exemplo que ele deu foi para mancha púrpura, né? Lembrando que mancha púrpura lá para a cebolinha é alternária porre, mas aqui a mancha púrpura é bipolares, que ele colocou aqui para a gente, né? É um mitospóreo, né? E ele deu um exemplo de uma mistura de um fluxaperoxide, muito importante para controle do mofo branco, mais piracostrobina, então uma mistura de uma carboxamida mais uma estrobilurina, que é o Orquestra, né, um fungicida bastante famoso, bastante difundido, e você já deve ter ouvido falar por aí. Então, o Orquestra é um fungicida fruto de uma mistura de 2 ingredientes ativos. Então, sempre procurem em textos acadêmicos, científicos, nos TCCs de vocês, primeiro colocar o nome do ingrediente ativo, né, pode colocar em letra minúscula, e entre parênteses o nome comercial, Orquestra, SC, enfim. Sempre usar esse mesmo termo, ou então não colocar o nome comercial, mas sempre tem que pôr... vocês não são obrigados a fazerem propaganda, né, da empresa, mas sempre colocar o nome do ingrediente ativo que vocês estão utilizando durante o manejo dessa cultura para obter o resultado A, B e C que vocês estão colocando, tá? Então, vamos para o próximo. Beleza? Então, a ficha de avaliação, todo mundo preencheu, todo mundo colocou a nota, vocês vão enviar por e-mail para o... Amazon. Para o Amazon. Tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó.
Então, é essa ficha de avaliação que eu coloquei aqui para vocês. Vocês querem que eu coloque de novo lá no grupo para vocês? Milton, manda de novo, por favor, que eu perdi um monte de conversa. Aqui, esse aqui é... Estão vendo a ficha de avaliação? Estão vendo ou não? Sim, também. Então, ó, essa ficha vocês vão preencher e vão mandar para o Mazon. O Mazon vai pegar, vai preencher, Mazon, e todo mundo que você... Coloca o teu e-mail aqui no chat, Mazon. E aí, o Mazon vai pegar e vai colocar aqui, ó, essa lista que eu já deixei disponível, nome de cada um dos alunos aqui, e a nota, a média final, tá, Mazon? Você vai colocar a nota aqui que cada um na ficha deu. Essa nota aqui é no finalzinho, tá, Mazon? Eu dei a ficha lá no grupo, para quem precisar. Obrigado, viu, Thalita? Então, ó, essa ficha que a Thalita colocou para vocês, tá? Ó, e aí aqui, ó, essa nota aqui, ó, tá, Amazon? Você vai pôr lá, vai somar e vai colocar de cada um aqui para você. E vai enviar para mim depois por e-mail, tá? Eu vou colocar essa planilha, tá, Amazon? A planilha é só o Thiago Amazon que vai enviar para mim. E aí, a transcrição, Amazon, da sua apresentação é essa aqui, tá? O arquivo que você vai escrever em cima. Tá aqui também, joguei para vocês no WhatsApp. E aqui o template da apresentação. Abrir aqui. Tá aqui. Aí tem um modelo que eu já até expliquei para vocês em uma das aulas. Bom? Deixa eu colocar. Alguma dúvida? Alguém que fala alguma coisa? Beleza, vamos para o próximo então. Quem que é o próximo? Eu? Então, pode... Deixa eu tirar aqui o meu.